Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Segundo com a UERJ, temporada 2023. E nesse vídeo de número 2, nós vamos ver então a prova que foi aplicada então no ano de 2012. Lembrando que nós vamos estar focando esse ano aí nas provas discursivas da UERJ, né? Então, lembrando sempre, então, já iniciando aqui para vocês então curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou o William Pessoa e vamos então aí a nossa aula de hoje. Estamos aqui então iniciando a nossa aula com a questão que foi então de número 6 da prova discursiva 2012 da UERJ, tá? Na parte então de matemática, né? A questão de número 6 diz o seguinte, né? Um sistema luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui 3 lâmpadas de cores diferentes: vermelha, amarela e verde, né? Observando então aqui a figura abaixo, né? Como se fosse uma espécie então de semáforo, né? Que tem vermelho, amarelo e verde. Considere então as seguintes informações. Vamos então ver as informações que o problema nos dá. O problema nos dá as 3 informações seguintes. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Qualquer mensagem é configurada pelo atendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, 2 verdes, uma amarela e permanecendo então 2 módulos com 3 lâmpadas apagadas. 2 mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente. Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir. Então vamos lá, vamos então organizar aqui os nossos dados, né? A gente sempre então temos que organizar. Vamos pensar um pouco, né? Vamos lá. Ele nos dá aqui então as cores, né? Que é vermelha, amarela e verde. Nos dá também as informações que existem então 3 lâmpadas e que são 8 módulos idênticos. Outra informação que é muito importante que ele nos dá que cada módulo pode acender uma lâmpada por vez. Isso é muito importante a gente guardar. Outra informação também que ele nos dá é que a mensagem é configurada simultâneo de 3 lâmpadas. Então vou botar aqui, ó, 3 vermelhas, certo? 2 verdes e uma amarela, tá? Então essa é a informação que ele nos dá. 2 mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições, tá? Dessas cores acesas é diferente, ou seja, quando é apagada, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Ele quer saber então quantas mensagens distintas, né? Então pode ser emitida nesse sistema. Se a gente pensar um pouquinho, né, que tipo então de conta a gente poderá então fazer aqui, né? O que lembra isso para nós? Né? Isso lembra para nós aqui então um caso de isso mesmo, permutação, certo? Mas que tipo de permutação é remetido isso daqui, né? Então é com repetição, né? Porque vai repetir as cores, né? Vermelha, verde e amarela, certo? Então vamos lá resolver então de fato o nosso problema.
Então, lembrando que nós temos o total de 8. Então, vamos colocar aqui 8 fatorial. E as repetições, né? Então, vamos repetir quantas vermelhas? Isso, 3 vermelhas, 2 verdes, uma amarela. E pelo menos uma das posições dessas cores então vão ficar apagadas. Então, no caso, 2 módulos ali, né? Ele fala também que vai ficar apagados, né? Então, 2 aqui apagado. Então, vai ficar 8 fatorial, que é o total que nós temos aí desses módulos, sobre 3, 2, 1 e 2, né? Que se refere então a 3 vermelhas, 2 verdes, uma amarela e 2 sem nada, né? Tá apagado. Então, resolvendo aqui, vamos lá. 8 fatorial é quem? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não precisa botar o vezes 1, porque 1 vezes 1 é ele mesmo. 3 fatorial. 3 fatorial é quem? É 3 vezes 2. 2 fatorial é o próprio 2. 1 fatorial é o próprio 1. E aqui é o próprio 2. Tá? Então vamos lá. 3 vezes 2. Aqui podemos cortar com esse 6 daqui. E esse 2 aqui podemos multiplicar com esse 2 aqui e cortar com esse 4 aqui. Então vai ficar sobrando para a gente apenas 8 fatorial. 8 vezes 7, né? Desculpe, vezes 5. Aqui é vezes 5. Vezes 5, vezes 3, vezes 2. Então, resolvendo então essa conta, nós vamos ter aqui que podemos então fazer, emitir aqui 1.680 mensagens. Ok? Então, esse é o nosso resultado então da questão que foi de número 6 da prova de 2011. Entendido aqui? Vamos então seguir para a questão de número 10, né, que eu também separei aqui, que é uma questão que eu achei bonita, né, da gente resolver aqui na nossa aula de hoje, né, uma questão aí de geometria, né, que volta e meia cai também na parte discursiva, né, da UERJ. Diz o seguinte, vamos lá. Um cristal com uma forma de um prisma hexagonal regular, após ser cortado e polido, deu a origem a um sólido então de 12 faces triangulares, que é esse aqui em azul. Então o sólido aqui que ele se refere é esse daqui em azul, tá? Os vértices então desse poliedro são os centros, então é o centro da face do prisma. Então aqui é um prisma, né? Esse vermelho aqui, né? Tá? Conforme então na figura. O que ele quer saber? Ele quer saber então a razão entre os volumes do sólido e do prisma. Então uma questão aí de razão, olha só que legal. Razão entre os volumes, né? Então vamos lá, vamos então ver quem é quem aqui nessa história, né? Lembrando, vamos entender primeiro a parte do sólido, né? A parte do sólido ali, né, se a gente cortar ao meio, a gente tem o quê? Nós teremos então duas pirâmides, né, regulares, né? Já que ele fala ali no problema. Então nós temos duas pirâmides do tipo hexagonal regular, mais ou menos assim, né? Desculpe pelo meu desenho, tá? Então mais ou menos assim a nossa pirâmide, né? Mas tem tanto a parte de cima quanto a de baixo. Então
nós sabemos que aqui, como ele está na metade, né? Então, se ele está na metade, então aqui vamos ter altura 1 e altura 2. Então, aqui nós temos, vamos ter Hzinho e Hzinho, né? Hzinho com Hzinho forma, então, o H grande, né? Tá? Lembrando, então, aqui, ó, deixa eu botar, então, essa relação. Ó, um H grande é igual a 2 vezes o Hzinho. Assim, então, o Hzinho vai ser igual a metade do H grande, né? A gente tem que guardar esta informação aí. E quem vai ser, então, a área da base, né? A área da base, então, já que vai ser um hexágono, né? Tanto para um quanto para o outro. A área de um hexágono, né? Regular, né? Lembrando que, então, o regular, nós temos aí, então, triângulo equilátero. Certo? E a área, então, do triângulo equilátero, qual é? Vocês sabem? É quem? É a raiz de 3, é lado ao quadrado, né? Então, vou chamar aqui de A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é essa área do triângulo equilátero. Porém, a área da pirâmide, a área da base, então, da pirâmide, como é um hexágono, então vai ficar o quê? AB, né? Vou botar aqui a área da base, então vai ficar 6 vezes, então, a área desse triângulo equilátero, né? Porque já que é um hexágono, então eu tenho 6 vezes a área desse triângulo equilátero, né? E a gente pode aqui simplificar. A gente pode cortar aqui e cortar aqui. Vai nos dar, então, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos fazer com calma, tá? Então, a altura, né? A gente precisa também saber que a altura, então, do triângulo equilátero pela relação que nós temos aí com Pitágoras, né? É dada por quem? Então, vai ser dada pelo A grande, raiz de 3 sobre 2, né? Nós estamos, então, separando todos os nossos dados que vamos precisar. Outro dado também importante que nós vamos usar, vamos entender, saber, então, como calcula, então, o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide, então, aqui o volume da pirâmide, vai ser dada por quem, então? Vai ser dada pela área da base vezes a altura divididos por 3, tá? E aí, tudo ok, né? Mas lembrando que, no caso, então, da nossa pirâmide, são 2, né? Então, como são 2 pirâmides, então vai ficar, nesse caso, o nosso volume linha, vai ficar, então, a área da base vezes 2Hzinho sobre 3, tá? E aí, tudo bem, certo? E o volume do prisma? Então, o volume do prisma vai ser igual a quem? O volume do prisma vai ser igual ao Vzão, área da base, vezes o Hzão, né? Porque a altura da base, a altura, então, é o próprio H, tá? Com esses dados, então, aqui já podemos fazer a nossa razão, né? Lembrando que esse aqui era da base linha, né? Que era, então, referente à pirâmide. E esse aqui, então, é o volume, a área da base normal, né? Referente ao prisma, tá? Então, vamos lá. A razão, então, ó, entre o volume linha sobre o volume da base, o volumezão, vai ser quem? Quem é a área da base linha?
A área da base linha vai ser dada por quem? Vai ser dada, então, por 3azinho ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Vezes quem? Ah, 1/3, né? Porque aqui, como o volume da pirâmide é 1/3, né? Como isso tudo vai ser dividido por 3, eu já vou inverter aqui, vai ser dado por 1/3, tá? Vezes 2Hzinho. E aqui, quem é a área da base, vai ser então 3Azinho, Azão grande, raiz de 3 sobre 2 vezes H. E 2H nós sabemos então que equivale ao próprio H, né? Então aqui a gente já pode... Então aqui vamos primeiro simplificar o que dá para simplificar. Então a gente pode simplificar 3 com esse 3. Então aqui vai ser Azinho quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes H sobre 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 2 H. Né? Como temos H aqui, já podemos cortar com esse H daqui, tá? E o raiz de 3 sobre 2, podemos cortar então sobre esse 3 raiz de 3 sobre 2. Vai ficar então quem? Vai ficar Azinho ao quadrado sobre 3Azão ao quadrado. Agora, esse Azinho ao quadrado, nós vamos substituir, né, pelo valor então da altura do triângulo equilátero, né? Vai ficar igual ao tamanho então do Azão, né? Porque como a gente sabe que o problema nos dá aqui o pirâmide, né? A pirâmide, né? O lado da pirâmide é o vértice. Opa, desculpe. Deixa eu apagar isso aqui. Nós sabemos que o vértice então da pirâmide é o meio, né, do prisma. Então, se a gente já sabe isso, né, o que a gente vai ter que então, ali botar? A gente vai ter que botar então a altura do triângulo equilátero ali, né, substituir no lado Azinho, tá? Então, substituindo no Azinho, então nós vamos ter aqui, então vai ser raiz de 3 sobre 2 ao quadrado sobre 3A ao quadrado. Lembrando que aqui é A. Esqueci de botar o valor do A. Aqui, calma aí. Então aqui vai ficar A raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Então fazendo aqui a operação, vamos ter então aqui A ao quadrado. A gente corta então a raiz ali com 3, né? Então vai ficar 3 sobre 4. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? Então fazendo a operação inversa da divisão, né? Então podemos aqui simplificar esse daqui com esse daqui. Então no final vai nos dar aqui a razão entre V' sobre V vai ser igual então a 1/4. Ok? Entendido? Se não entendeu, né, deixe comentário. Aí eu tento então explicar para vocês novamente. Mas então nós temos aí então o resultado desta questão. Seguindo então para a questão aqui agora de número 1. Lembrando que estamos então resolvendo aí a prova da UERJ, que foi então de 2012, né? Que foi realizada em 2012 para o vestibular de 2013. Estamos indo agora para a questão selecionada, aqui selecionei a número 1, né? Lembrando que você também pode selecionar aí a sua questão, deixando no comentário, que eu irei resolver para vocês. Então, na questão de número 1, nos diz o seguinte, né? Que um imóvel
tem perda, perde então 36% do valor de venda a cada 2 anos. O valor desse imóvel em T anos pode ser obtido por meio da fórmula a seguir, na qual o V0 corresponde então ao seu valor atual. Admitindo que o valor de venda do imóvel seja R$50 mil, calcule o seu valor de venda daqui a 3 anos. Então, nós temos aqui o nosso V0, com valor então de R$50 mil, e o nosso T, referente ao tempo então de 3 anos. Né? E ele então já nos dá a fórmula referente ao valor, né, da perda do imóvel, né, que é VT V0 vezes então 0,64 T sobre 2, tá? Esse T aqui, esse meio T sobre 2, o que nos lembra? Que propriedade nos lembra? A gente pode pensar um pouco aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho. Se a gente tem aqui a raiz de A, elevada a x, aqui lembrando que é a raiz quadrada, isso aqui equivale a quê? Equivale então a gente transformar a x sobre 2, né? Por quê? Porque o radicando, né, vem para cá, abaixo do expoente, tá? Então a mesma coisa aqui, é só a gente fazer o inverso, né? Então é só a gente extrair a raiz de 64, de 0,64. Tá, mas como é que a gente faz então para extrair a raiz então do 0,64, né? Tá em decimal, né? Como é que a gente faz isso? Então vamos transformar 0,64 aqui numa infração, que vai ficar então 64 sobre 100, tá? Lembrando que isso aqui tudo tá em T meio, né? Então, levando isso para a raiz, né? Como é que isso vai ficar então? Então vai ser raiz de 64 sobre raiz de 100. Então, raiz de 64 quem é? É 8, né? Raiz de 100 é 10. Então, isso daqui, então 0,64 T meio é o mesmo que 0,8 AT, né? Fica muito mais fácil, então, agora a gente resolver aí o nosso cálculo, tá? Então, resolvendo o nosso cálculo, vai ficar, lembrando que o nosso tempo, então, é de 3 anos, né? Após 3 anos. Quem é o valor do V0? O valor do V0 é 50 mil, né? Então, eu vou deixar o 0,8 em forma de fração, tá? Vezes 8 elevado a 10, 8 décimos, elevado então ao cubo, né? Por quê? Por conta do tempo, então, quer ser 3 anos, né? Então, V3 igual a 50 mil vezes 8 ao cubo, quem vai ser? Vai ser 512, né? E 10 ao cubo vai ser 1000, certo? Então, cortando os zeros daqui com os zeros daqui, então eu vou ter que 50 vezes 512. Fazendo então essa operação, né? 50 vezes 512, eu vou ter o valor então de 25.600 reais, que é o valor então de venda do imóvel então daqui a 3 anos. Lembrando sempre então de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar e compartilhar. Seguindo então na nossa última questão de hoje, a questão que foi selecionada então da prova de 2000, que foi realizada em 2012, né, no vestibular 2013 da UERJ. Lembrando que vocês também podem, né, mandar suas dúvidas através então do Twitter ou também através do Instagram, né, no DM do Instagram, ou também, se preferirem, pelo Discord,
tá? Na questão então do número 2 diz o seguinte: a ilustração abaixo mostra 6 cartões numeradas organizadas em 3 linhas. Em cada linha, os números estão dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Em cada cartão está registrado um número exatamente igual à diferença positiva dos números registrados nos cartões que estão imediatamente abaixo dele. Por exemplo, os cartões 1 e Z estão imediatamente abaixo do cartão X. Determine então os valores de X, Y e Z. Então a gente pode fazer aqui da seguinte maneira. Vamos lá. Nós temos então aqui o 4, né? Então o X e Y, o X e o Y estão então aqui imediatamente abaixo do 4, né? Mas se eu fizer X menos Y, vai dar valor negativo. Ele quer então a diferença, ele quer a diferença positiva, né? Então se ele quer a diferença positiva, então tem que inverter. Tem que fazer então Y, porque está em ordem crescente, né? Da esquerda, lembrando que está em ordem crescente, ó. Da esquerda para a direita, né? Se eu fizer nessa ordem, minha resposta vai dar negativo. E eu não quero negativo. Eu quero positivo. Então, se eu quero positivo, eu tenho que inverter. Tem que fazer, então, Y menos X. Então, vai ser, então, no caso aqui, para esse primeiro valor, então vai ser Y menos X igual a 4. No de baixo, lembrando que temos aqui separados duas frações, né? Temos aqui imediatamente abaixo de X, certo? E temos aqui imediatamente abaixo de Y, tá? Lembrando que o Z então vai aparecer duas vezes. Então, fazendo isso, nós vamos ter então, lembrando que a gente tem que inverter, né? 1 e Z estão em ordem crescente, então a gente vai ter que inverter Z menos 1, porque ele quer a diferença positiva. Então vai ser Z menos 1 igual ao valor de X, né? Que é o valor então que está imediatamente acima, né, desses dois. E para o Y vai ser então quem? Né? Lembrando que está em ordem crescente, então a gente vai ter que inverter 15 menos Z. 15 menos Z. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a Y. E finalizando aqui, o que isso vai nos lembrar? Arremeter. Então isso aqui vai nos remeter então ao sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Vamos então pegar aqui, ó. Nós temos então a equação 1, a equação 2 e a equação 3. O que a gente pode fazer com a equação 2 e 3? A gente pode então separar. Então vai ser Z menos 1 igual a X. 15 menos Z igual a Y. Então aqui a gente pode então fazer a soma, né? Então somando aqui nós podemos cortar o Z com esse Z. 15 menos 1 então vai ser 14. X menos Y. X menos X mais Y. Tá? Estou fazendo então a soma. E aí eu quero então isolar o Y, né? Ou isolar o X, tanto faz. Se eu isolar o X, o que nos vai me dar? Pelo procedimento então da igualdade, eu posso então colocar o X para cá. Então vai ser 14 menos Y, tá? Isolando o X. Então essa aqui nós temos já então nossa primeira equação. Então nessa nossa primeira equação, o que nós podemos fazer é substituir na equação de 1. Então substituindo. Então nós podemos então substituir em 1.
Nessa substituição em 1, nós vamos ter então que y menos x é igual a 4. Y menos 14 menos y igual a 4. Então nós vamos ter aqui, ó, que y menos 14 menos, mais y, né? Porque o sinal de menos vem para cá e aí troca todo mundo, igual a 4. Certo? Daí, ok? Então, somando aqui, vamos ter 2y igual a 4 mais 14. 2y, então, vai ser 18. Y igual vai ser 6, né? Deixa eu só confirmar aqui. Não, y vai ser igual a 9. Tá? Y, já temos então o valor de y. Agora, substituindo esse valor de y aqui nesta equação, então vamos ter que x 14 menos 9. Então o valor de x vai ser então 5, né? Como eu já tenho agora os valores de y e de x, eu posso então escolher ou o 2 ou a equação 3. Vou escolher a equação 3, que é mais 2, né? Então substituindo aqui na equação 2, então na equação 2, vamos ter então z menos 1 igual a x, z menos 1 igual a 5. Então assim, portanto, z igual a 5 mais 1, z igual a 6. Então aqui já temos então todos os valores de x, y e z. Conferindo aqui, tá certinho. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula, do nosso segundo episódio de hoje. Lembrando, então, sempre de vocês curtirem, comentar e compartilhar. Nos vemos, então, no próximo episódio. Fui!